Bem, feito a explicação, o conceito geral sobre pronome, agora a gente vai ver um pouco sobre colocação pronominal, que é aí na aula a partir da página 145, certo? Só que nós vamos ver essa questão de colocação pronominal realizando os exercícios que eu passei lá no aplicativo Google Sala de Aula, certo? Colocação pronominal se refere ao uso correto do pronome pessoal do caso oblíquo, de um dos pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Vamos relembrar quais os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, esses aqui, certo? Me, mim, contigo, etc. Então, quando vamos utilizar ele corretamente é o que diz respeito à colocação pronominal. Quando nós colocarmos o pronome pessoal do caso oblíquo antes do verbo, é chamado de próclise. Quando nós utilizarmos depois do verbo, é chamado de ênclise. Em alguns casos, também tem a mesóclise, que é quando aparece no meio do verbo, como, por exemplo, quando se está conjugado no futuro. Tá bom? Nosso foco vai ser na próclise e na ênclise, que vamos analisar à medida que resolvemos aqui os exercícios que eu passei para vocês, aquele questionário, tá bom? Então, a primeira diz assim, ó. Em qual dessas frases o pronome oblíquo está empregado de forma errada, está incorreto? Nessa questão, tem duas alternativas que poderiam ser marcadas. Primeira diz, para não aborrecê-lo, tive de sair. Está errado. Por quê? Porque nós temos aqui uma palavra que indica negação. Mais do que uma palavra que indica negação, é um advérbio de negação. Então, sempre que nós tivermos um advérbio ou qualquer estrutura negativa, o pronome oblíquo é atraído para perto dele. Então, essa aqui está errada, era uma das alternativas que poderia ser marcada. O correto seria para não lhe aborrecer. A segunda frase diz, quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. O correto seria quando se sentiu em dificuldade. Então, a letra A e a letra B, as duas alternativas poderiam ser marcadas nessa questão, uma vez que, quando, advérbio de lugar, deveria atrair o pronome oblíquo se, que é referente ao pronome pessoal do caso reto, ele ou ela. As outras frases estão todas corretas. Por quê? Porque o pronome oblíquo aqui, nessa terceira frase, não me submeterei, o pronome oblíquo está próximo ao advérbio de negação. Na verdade, eu não falo que está próximo ao advérbio de negação. Eu digo que está antes do verbo, tá bom? O fato de estar antes do verbo vai colocar ele próximo ao advérbio de negação. Certo? Então, próclise antes do verbo, o pró é um prefixo que indica antes, né, anterior, e o ênclise depois. Então, nessas outras três frases, a frase está correta. Então, a alternativa A e B seriam as corretas aqui. A segunda questão diz o seguinte, a segunda questão é para você marcar aquela em que o pronome está empregado corretamente. Então, aqui vamos dizer que está correto. Vamos analisar cada uma das frases aqui. Primeira frase diz, este é um problema para mim resolver. Está errado. Então, quem marcou ela aqui, errou. Tá bom? Por quê? Porque para se conjugar, eu nunca vou conjugar verbos com pronome oblíquo, e sim com pronomes pessoais do caso reto. Então, eu não posso conjugar o verbo resolver, fazendo uso do pronome oblíquo, mesmo que esteja antecedido por uma preposição. Segunda frase, entre eu e tu não há mais nada, também está errado. Por que que está errado? Porque eu não posso fazer citação em uma frase após preposição o uso de dois pronomes pessoais. Então, se eu vou citar eu e tu, um dos dois usos aqui deveria ser do pronome oblíquo. Então, entre mim e tu, entre mim e você, tá bom? Entre eu e ti. Então, uma regrinha importante.
após preposição, não posso fazer citação de dois pronomes pessoais ou dois pronomes oblíquos. E sim, devo ter a alteração entre um e outro, tá bom? A outra frase. A questão deve ser resolvida por eu e você. Também errado, porque não posso ter dois pronomes pessoais depois da preposição. Letra D. Para mim, viajar de avião é um suplício. Está correta. Então, aqui, a correta é a letra D. Por quê? Todos esses aqui acertaram. Por quê? Porque eu tenho uma preposição, certo? E ela vai atrair o pronome oblíquo. Outra regrinha que é importante ter em mente. Nunca vou utilizar o pronome oblíquo no início de frases. Então, eu não posso dizer, por exemplo, te quero muito ou te amo muito, né? Vai ser amo-te, quero-te. Por quê? Porque o pronome oblíquo nunca vai iniciar frases, tá bom? A terceira questão... A terceira questão diz o seguinte. Complete com os pronomes indicados. De cara que nós já temos que é a letra C, tá? Que a maioria de vocês acertaram. Aliás, não. A maioria marcou a letra E. É a letra C a resposta correta. Por quê? Justamente por causa da regrinha que eu falei para vocês, de que a preposição ela atrai o pronome oblíquo, tá bom? E de que não pode haver dois pronomes pessoais na mesma frase, após preposição, na mesma oração, tá bom? Então aqui, por exemplo, o primeiro espaço a ser preenchido pode ser qualquer um deles, ele ou ela. O que nós vamos dar atenção é a partir do segundo, onde diz: de repente, deu um livro para mim, porque para é preposição. Então, se a número 2 é mim, a opção que eu tenho de resposta aqui é a letra A, C, D e E. Já descartamos a letra B. Nada mais há entre mim e você, né? Por quê? Porque após preposição não posso fazer uso de dois pronomes oblíquos ou dois pronomes pessoais. Mesmo sabendo que o você é pronome de tratamento, mas que entra em função do verbo tu, do pronome tu. Então, entre mim e você. Então, qual das duas alternativas, que é a segunda e a terceira, é minha aqui? Nós temos a letra C, somente a letra C. Então, aí a gente já marca aqui a letra C, a resposta correta nessa questão, tá bom? Por fim, vamos fazer a última questão aqui, que eu postei do questionário, que é a seguinte pergunta. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Erro de colocação pronominal, independente de qual pronome está aqui. Se é pronome pessoal ou pronome do caso oblíquo, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a que a maioria marcou, a letra D. Por quê? Você não devia calar-se. Você não devia calar-se. Nós temos aqui, sim, o pronome pessoal. Nós temos a estrutura de negação, temos ela aqui. Mas perceba o quê? Que ela está antes do verbo, no caso aqui, no início da frase, tá bom? Porque, vamos sintetizar aqui falando que a letra D, porque aí a gente já passa a gente dar continuidade. Por que a letra D? Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Então, a resposta aqui é a letra B, pelo fato de que nós temos aqui duas orações, tá bom? É o que nós chamamos aí de oração subordinada, em que um vai depender do outro, tá bom? Então, aí seria o caso de dizer a frase da seguinte forma: se lhe apresentar os pêsames, o faço discretamente. Então, a letra D aí seria a alternativa correta nessa questão, tá bom? Vamos encerrar aqui, aí eu vou fazer outro vídeo.